Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu venho mostrar pra vocês tudo que eu li no mês de março, né? Eu li algumas coisas, não se assustem com tudo isso. Isso aqui foi tudo que eu consultei, né? O que eu li mesmo foi isso aqui. Mas antes de falar, de mostrar o que eu li, devo esclarecer, pra quem me acompanha no Instagram viu, né, que eu fiz uma cirurgia. Aliás, deixa eu começar a história do começo. Nas leituras de fevereiro, eu vim aqui com a mão enfaixada, né? Aí depois eu fiz o vídeo da Lu Salomé, ainda tava com a mão enfaixada, expliquei que me acidentei, cortei a mão com vidro e tal, 4 pontos. E a médica havia dito que tinha sido suave, embora eu tenha visto tudo branco por dentro, né? Quando abriu, assim, parecia a abertura do Mar Vermelho, assim, carne para um lado, para o outro, vi tudo branco por dentro, mas ela falou que foi superficial, eu acreditei e tal. E aí, acho que 10 a 15 dias depois, eu tirei os pontos, mas meu dedo não dobrava. E aí eu fui no ortopedista, voltei no hospital, pedi para que ele olhasse, né, para ver se eu tinha que fazer fisioterapia, ou enfim, o que eu tinha que fazer. Aí ele analisou e falou que tinha atingido o tendão sim. E que eu já estava internada, né? Ou seja, a partir desse momento você já está internada, você tem que fazer uma cirurgia de emergência. Então assim, eu saí de manhã para ir trabalhar e já fiquei no hospital 3 dias. Voltei para casa 3 dias depois. Tive que fazer uma cirurgia de emergência. Ele falou que não era muito simples, porque já tinha passado 2 semanas, né, desde o acidente. E aí ia ter que abrir, não sei se vocês conseguem ver, mas eu tô com um Z assim na mão, a marca do Zorro. Ele falou que ia ter que abrir até aqui embaixo, porque o tendão tinha retraído, então reconstituir o tendão, puxar, enfim, 20 pontos eu vi na mão e tive que tirar férias forçadas, né? Fiquei em casa por esse período, não gravei nenhum vídeo. O último vídeo que eu gravei foi aquele da Lu Salomé, então isso já faz um mês. A sorte é que em janeiro eu tinha gravado muitos vídeos porque eu ia me envolver no projeto em fevereiro e março, não ia poder me dedicar à gravação de vídeos. Mas aí aconteceu o acidente, aí a sorte que eu tava com esses vídeos gravados, senão eu ia ter que aparecer aqui com tipóia. Eu fiquei 2 semanas com tipóia, tala e tudo mais, né? Agora a situação da mão tá cicatrizando, tá inchado ainda, fazendo fisioterapia, né? Tem que fazer fisioterapia 3 vezes por semana, por uns 2 meses, para o dedo voltar a dobrar, porque ele não dobra, ele fica assim. Então assim, ele faz esse movimento, antes da cirurgia nem fazia esse movimento. Então vocês vão ver aí alguns vídeos, eu já até, acho que eu gravei até alguma coisa antes da cirurgia com o dedo duro, sem faixa, mas com o dedo duro. E agora também, vocês vão me ver sempre com o dedo duro, ele não dobra, gente. Então assim, não é palavrão, não se ofendam, não é palavrão, é limitação, tá? Mas tá tudo bem, já tô voltando à vida normal. Vocês ainda vão ver ainda muitos vídeos também de antes do acidente, né? Então eu tô com a mão assim boa, vão ver vídeos com a mão já assim, dedo duro, mas tá tudo certo. E aí, como eu fiquei em casa esse tempo, aí muita gente falou, então vai ler pra caramba. Eu li. Só que eu não finalizei muitas leituras, por isso que vocês estão vendo tudo isso aqui. Eu aproveitei pra preparar várias aulas, aí eu fiquei lendo partes de coisas, né, de livros, e finalizei poucos. Por isso que agora eu também vou mostrar o que eu li um pouco, assim, o que está em andamento. Talvez eu não continue. São livros para consulta, né? Então, todo ano eu volto, adianto um trecho, às vezes finalizo um, às vezes não, vou lá ler o capítulo que interessa. Mas aí eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que eu até postei uma foto no Instagram que eu tava mostrando, eu tava com ênfase na Idade Média, né? As coisas que eu tava estudando, Idade Média e Renascimento. E é por isso que o que eu li também, finalizei, boa parte é desse período. Porque eu já fiquei no clima, né? Inclusive de literatura. Então bora lá. Primeira coisa, né, falar do Kindle, que eu li no Kindle, foi aquele livro, ou melhor, foi o vídeo que vocês viram sobre a Lu Salomé, a biografia da Lu Salomé. Foi a primeira leitura que eu finalizei em março. Fiz até o vídeo, eu vou deixar aqui pra vocês olharem. E é a biografia dela, né? Ela foi uma pessoa de destaque, uma mulher muito interessante. Era amiga de Freud, o Nietzsche foi apaixonado por ela, o Rilke, Poré. Então assim, ela é uma personalidade incrível. Então dê uma olhadinha lá no vídeo se vocês tiverem interesse.
Ela, uma das teóricas também da psicanálise, discutia psicanálise com Freud, filosofia com Nietzsche, então uma pessoa bem interessante. A outra história que eu li aqui, outro livro, foi Mar Morto, do Jorge Amado. Essa história, Mar Morto, teve uma novela da Globo que se baseou neste romance e no outro, que é Porto dos Milagres. Então a história da Lívia e do Guma, lá na beira do cais, ele marinheiro não, pescador, ele é pescador, e a história de amor deles, não é bem a história de amor deles, é a história dos pescadores, tendo como protagonista Guma, um dos pescadores, toda essa relação mística com Iemanjá, as leis do cais e tal, o modo de viver das pessoas, sobretudo dos pescadores e suas famílias. Os princípios e as leis do cais, o que estava em jogo, algumas personalidades interessantes, certo? Então no Kindle foi isso. Aí, como eu falei pra vocês, eu tava lendo sobre a Idade Média, ênfase na Idade Média, mas eu li primeiro sobre o mundo antigo, algumas coisas, né, biblioteca e tal, e aí eu li este livro, finalizei este livro, Bibliotecas no Mundo Antigo, do Leonel, eu não sei qual é a nacionalidade dele, vou falar Leonel Cassol, não sei como é que se pronuncia. E aqui ele fala das principais bibliotecas do mundo antigo, então a biblioteca de Alexandria, Pérgamo, Celso e tudo mais. Como as pessoas vendiam livros, como elas formavam coleções. No mundo grego, no Império Romano também, mas antes na Mesopotâmia, né? Começou na Mesopotâmia, depois no mundo grego, depois no Império Romano. Aqui ele para no começo, acho que da Idade Média, assim. A gente está falando de 3.500 anos mais ou menos antes de Cristo até começo da Idade Média, né? Ele encerra praticamente com o Império Romano e conta sobre as principais bibliotecas, como as pessoas estudavam, os suportes de escrita, essas coisas todas. E tem também este aqui, que a biblioteca é uma história mundial. Então abarca este mesmo período aqui, mas mais, né? Porque aqui é a história mundial, aqui não é biblioteca antiga, no mundo antigo só. Então aqui vai para Idade Média, Renascimento, Modernidade. Então as principais bibliotecas. E este livro é muito bacana porque ele tem imagens. E ele é muito bacana também porque ele apresenta bibliotecas, como é o caso dessa aqui, para além da cultura ocidental. Então ele fala de experiências orientais, que aqui não tem, né? Aqui tem Oriente Médio, mas China, Coreia, Japão não tem. E aqui ele apresenta, ó, aqui uns blocos, então é bem interessante. E também, né, ele fala como era na Idade Média, Renascimento e Modernidade, o que não acontece ali. Então, assim, é um livro que eu não lembro quanto eu paguei. Comprei ano passado, mas eu lembro que eu achei o preço muito bom para a qualidade do livro, né? O livro é grande, cheio de ilustrações, imagens boas, as páginas boas, né? E é bem abrangente, então muito bacana. Ele é do Sesc, Edições Sesc, acho que é por isso que é um preço bom, certo? Então é do James Campbell e o Will Price, que é o ilustrador. Então eu já falei de 4 livros, assim. Eu li bastante, não finalizei muita coisa, mas né, vocês veem que tá aí na média. Agora veio outras coisas. Eu falei pra vocês que fiquei, né, na vibe da Idade Média. Por isso eu li o Decameron. Decameron é muito feio, né? Eu prefiro falar o Decameron, fica mais bonito. Do Boccaccio, que é um dos grandes romances da Idade Média. A gente tem a Divina Comédia como o grande... Mas lá é poesia, né? Aqui é romance. Então, um grande romance. E acho que eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Por quê? Porque para entender bem o que se passa aqui são praticamente vários contos. Lembra um pouco até As Mil e Uma Noites. Então, naquela época se fazia romance assim? Sim, né? A gente não tinha surgido o romance como a gente conhece hoje. Então, o romance foi surgindo assim, várias histórias de pessoas. E aí eu vou contextualizar um pouco o que estava em jogo aqui, né? O contexto histórico. Então eu vou fazer um vídeo, porque se eu começar a falar aqui, esse vídeo vai ficar gigante. Como eu falei pra vocês, na vibe aí da Idade Média, o que eu li? Reli, né? Alto da Barca do Inferno,
do Gil Vicente. Aqui é Idade Média, assim, já indo para o Renascimento, que são os autos de fé. Aqui é o que vem no bojo, assim, logo depois, finalizando o teatro medieval, vem esse tipo de teatro. E ainda era medieval, mas já é o início do Renascimento. Aqui são várias histórias, então a gente tem todas as concepções medievais, tanto é que o Alto da Barca do Inferno, então toda essa questão de inferno, diabo, Deus, enfim, eu tô aqui considerando. Eu vou fazer um vídeo só sobre teatro, não sobre este livro, exatamente. Mas eu acho que vou fazer um vídeo, o que vocês acham? Me digam. Sobre teatro medieval, assim, como era o teatro medieval, depois avança para isso até chegar, depois aqui a gente já está falando, um período clássico, Dom Juan, neoclássico na França. Então, assim, pegar como o teatro acontecia, Idade Média, Renascimento e neoclassicismo francês. Porque, assim, há uma sequência lógica aí que importa, por isso que eu acho interessante clivar pela manifestação, pela expressão teatro e pegar esse período assim, o finzinho da Idade Média, o período de transição que é o Renascimento, o neoclassicismo francês, como o teatro vai se transformando. Então assim, não vou fazer uma coisa muito abrangente, aprofundada, né, porque tem a limitação do vídeo, mas é para vocês perceberem o fluxo linear, né, como uma coisa vai acontecendo, vai deixando de ser e vai avançando para outra, certo? Então, o Alto da Barca do Inferno, aí eu vou comentar um pouco esse. E o Dom Juan, que eu li. Aqui a gente já está no período de neoclassicismo, né? Aqui, Dom Juan, mulher, século XVII. E aqui a gente tem a história conhecida daquele grande conquistador. E aí eu também prometi a vocês que faria alguns vídeos sobre mitos modernos, né? Que são histórias que se repetem. Então eu falei do Fausto, né, naquele vídeo que eu fiz do Dr. Fausto, do Thomas Mann, eu falei que vou fazer vídeos de mitos modernos, sobre mitos modernos, algumas histórias que se repetem. Então um deles é Fausto, o outro é essa figura aqui do Dom Juan, né. Então a gente tem alguns livros com personagens assim, aí eu vou fazer um vídeo, aí eu discuto mais sobre essa questão. Agora eu vou mostrar o que eu tava lendo, quase tudo Idade Média, hein. Ó, O Corpo das Imagens, Jean-Claude Schmitt. Aqui é como o poder das imagens na Idade Média. Este livro é bem interessante, eu quase terminei de ler, mas eu devo terminar de ler em abril agora. Li também, né? Eu estou lendo para a leitura conjunta Casa Grande e Senzala, então eu adiantei a leitura e confesso que eu só está faltando um capítulo. Eu adiantei tanto a ponto de só estar faltando o último capítulo. Mas vou continuar como eu prometi, um vídeo por mês, um capítulo por mês. O que eu quero comentar? Eu já publiquei o primeiro vídeo sobre Casa Grande e Senzala. E aí, algumas pessoas ficaram assim, um pouco indignadas com o que ele fala aqui. Aí até pediram meu posicionamento. Mas o que eu prefiro fazer? Eu prefiro ler, comentar capítulo por capítulo, conforme a gente combinou. E no último vídeo eu falar das minhas impressões gerais sobre o livro, né? Minha opinião sobre o livro. Eu acho ele incrível, eu acho incrível, porque tem gente que não aguenta ler. Mas qual é o cuidado que a gente tem que tomar, não só com este livro, mas com qualquer outro de outros tempos? Cuidar para não cometer anacronismo. O que é anacronismo? É você, com seus valores de hoje, você no seu contexto atual, olhos de 2019, olhar para uma coisa que foi escrita em outro contexto, com outros valores. Então, em 2019, com todas essas narrativas de politicamente correto, e com todos os avanços de pesquisa nas áreas sociais e tudo mais, a gente já tem tudo isso já no nosso inconsciente ou no nosso consciente, e a gente pega uma obra, essa aqui da década de 30, ou qualquer outra, qualquer uma dessas aqui que eu falei, por exemplo, da Idade Média, querer julgar, fazer juízo de valor a partir das nossas concepções atuais. Isso é um erro. Ah, a gente consegue se despir de não sei o que, é difícil, mas você tem que tentar procurar um distanciamento. Fazer julgamento, você tem que considerar o contexto socio-histórico da época, certo? Então assim, quando a gente faz isso, o que acontece? A gente perde a obra, tá? A gente tem que entender que naquele momento em que foi dito o que foi dito, não havia como apresentar as coisas como a gente concebe agora.
Não havia como ter o entendimento que a gente tem agora. Ele poderia ter outro entendimento? Poderia ter outro entendimento. Outro entendimento plausível para a época. A época contemporânea dele, não hoje. É um cuidado que a gente tem que tomar, repito, senão a gente perde a obra. Por conta disso, a gente não pode criticar? Pode, mas considerando essas coisas. A gente tem que considerar essas coisas para fazer uma crítica. Tem que conhecer o contexto da época e falar o que estava em jogo, o que ele considerou, deixou de considerar e tudo mais. Não considerar o que está em voga hoje, tá bom? É um exercício. Não só para essa, para qualquer outra, já falei. Consultei novamente O Poder das Bibliotecas, do Marc Baratan e do Christian Jacob. A Memória dos Livros no Ocidente. Arqueologia do Saber, do Michel Foucault. Precisei ver algumas coisas aqui. História Social da Arte e da Literatura, do Arnold Hauser. É pouca coisa que eu consultei aqui. Consultei esse aqui porque eu tive que fazer um percurso histórico, né, da antiguidade até Renascimento, eu vi algumas coisas. Então aqui, ó, A Revolução da Escrita na Grécia e Suas Consequências Culturais, do Eric Havelock. Não li todo, né, esses aqui não li tudo. O Poder da Biblioteca eu já tinha lido todo, eu só revisitei. Cultura, Escrita e Poder no Mundo Antigo, do Alan Bauman e do Greg Wolfe. Homens e Saber na Idade Média, do Jacques Verger. Bruxaria e História, as Práticas no Ocidente Cristão, Carlos Roberto Figueiredo Nogueira. Falando da Idade Média, do Paul Zumthor. Uma História Social do Conhecimento, de Gutenberg a Diderot, do Peter Burke. Eu já li esse livro inteiro, mas ele, assim como O Poder das Bibliotecas, são livros que eu sempre revisito, certo? Eu já li esse livro inteiro umas 2 vezes. A Civilização no Ocidente Medieval, Jacques Le Goff. A Chave Universal, Artes da Memorização e a Lógica Combinatória desde Lúlio até Leibniz, do Paolo Rossi. Eu também já li esse livro inteiro, eu só revisitei. A Arte da Memória, de Franz Yeats. Este é o principal livro sobre estudo de memória, se vocês quiserem estudar memória na vida. É um livro que eu leio há anos como trechos, eu vou evoluindo. Mas ele é tão bom, tem tanta coisa interessante, que é daqueles livros que você tem que ler um trecho, viver mais um pouco, voltar, entendeu? É muito bom. E aí eu li, desta vez eu li mais um trecho, mas assim, eu não estou nem na metade, gente. Todo ano eu leio uma parte, um capítulo desse livro e aos poucos eu vou evoluindo. A questão dos livros do Robert Darnton, Passado, Presente e Futuro. O Nascimento da Ciência Moderna na Europa, do Paulo Rossi. A Revolução Impressa, a Imprensa na França, 1775 a 1800, do Robert Darnton. Então me contem o que vocês leram em março, se rendeu ou não. O meu se rendeu mais ou menos, né? Fiquei internada, aí você fica sem paciência pra ler, você fica irritada e tal. Então, essas coisas todas, mas eu acho que rendeu bastante. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de curtir este vídeo e de me seguir nas redes sociais, Instagram e Facebook, que é a página do blog, O Que Vi do Mundo. Obrigada, beijos e tchau, tchau.